Fala família Palmeiras, sejam muito bem-vindos ao canal Monstro Verde, onde você se mantém sempre informado a respeito do nosso Verdão. Se é a sua primeira vez no canal, eu te peço, se inscreva, não custa nada e você me ajuda a sempre trazer um vídeo novo aqui no YouTube. Deixa o seu like porque também é muito importante, assim o YouTube entrega esse conteúdo para mais amantes do maior campeão do Brasil, assim como nós. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o que disseram os comentaristas do programa Troca de Passes no Sport TV. Deixo aqui também já todos os créditos ao Sport TV e os meus agradecimentos. Vamos pro vídeo então. Eu também concordei com o Mansur na coluna que ele fez hoje lá pro GE. E o Mansur escreveu a coluna dele falando sobre a disputa pela liderança, pelo título do Campeonato Brasileiro. E dentro do texto, né, quem for lá no GE para ler em detalhes, o Mansur vai falar um pouco mais por cima aqui sobre o que ele escreveu. E eu concordo, né? Ele já havia dito ontem aqui no programa, a gente conversava sobre isso. O título dá uma inclinada, né? Com os resultados dessa rodada, a vitória do Palmeiras sobre o Santos, o empate do Flamengo na Vila Belmiro, né? Diante do São Paulo. O título se inclina um pouco mais nesse momento, nada que torne inviável o título do Flamengo ou até do Cruzeiro. Em nenhum momento foi dito isso. Não, em nenhum momento. Não acabou o campeonato. O título se inclina nesse momento um pouco mais para o Palmeiras e você dá dados interessantes na coluna. Quais são eles? Porque o público de casa provavelmente não sabe ou não se atentou a isso. Não seja uma vantagem inédita, essa vantagem com menos rodadas, ela se torna mais importante, porque tem menos tempo para tirar. Assim, são 7 jogos faltando para cada um, né? Para Flamengo e Palmeiras, que a gente está focando mais. O máximo que esses times conseguiram, o Palmeiras, por exemplo, o máximo que ele conseguiu ao longo do Campeonato Brasileiro foram 4 vitórias, foram séries de 4 vitórias seguidas que ele conseguiu 2 vezes. As outras foram 3 séries de 3 vitórias e 2 séries de 2 vitórias. Isso mostra que, primeiro, o Campeonato Brasileiro, por mais que esses times sejam economicamente muito mais fortes, capazes de ganhar jogos em sequência, ainda é um ambiente, pela qualidade dos rivais, pelo calendário, pela quantidade de jogos, pelas viagens, não é tão comum você estabelecer sequências avassaladoras de 7, 8 vitórias seguidas. Então, se o Palmeiras mantiver o que tem sido comum, está aberta uma porta para que ele tenha aí os 2 tropeços de que o Flamengo precisa. Porém, se você olha o Flamengo, o máximo que o Flamengo fez até agora foram séries de 3 vitórias também, né? Pela mesma questão, o Flamengo fez 4 vezes séries de 3 vitórias. E aí o Flamengo naturalmente vai tropeçar, porque o Flamengo tem seus desafios grandes e também não é simples você enfileirar todas as vitórias de agora até o final. E aí obriga o Palmeiras a ter, além dos 2, eventualmente mais um tropeço, né? Não sei que o Palmeiras, vamos dizer, perca 2 jogos e o Flamengo consiga passar em vez do Palmeiras empatar se ele perder 2, o Flamengo consiga passar com 2 vitórias. Mas está posto no cenário de que se os times mantiverem o que é normal deles, e que é num nível alto, a probabilidade do Palmeiras terminar à frente do Flamengo ela é muito considerável, né? Porque não é um campeonato que, como é, por exemplo, a Liga Alemã, ou eventualmente o campeonato francês, que se você precisar, você faz ali uma sequência. Em Portugal, me lembro uma vez, Porto e Sporting o Sporting e o Benfica estavam disputando o título, eles se enfrentaram no Estádio da Luz, o Benfica estava na frente, o Sporting venceu o jogo fora de casa, ultrapassou o Benfica naquela rodada, faltavam 6 ou 7 rodadas para terminar o campeonato e os 2 ganharam todos os jogos. E o Sporting acabou campeão pela vitória no clássico contra o Benfica. Esse cenário não é comum no Brasil. Não. Né? Porque a gente tem mais variação de resultados. A gente tem mais empates, mais derrotas dos líderes do que em vários outros países. O Bayern de Munique dessa temporada só ganhou. Não tem nada diferente de vitória. São 16 jogos na temporada e 16 vitórias. 100% de aproveitamento. Você pega as 2 últimas sequências de 7 jogos do Palmeiras, pega os últimos 14 jogos do Palmeiras, divide em sequências de 7 jogos, em cada uma ele teve uma derrota e um empate. Em tese é o suficiente para o Flamengo. Só que o Flamengo não pode tropeçar. E isso que é muito difícil fazer. Algo que ele também não fez. É isso. Né? Vencer mais do que 3 jogos, no caso do Flamengo, né? Em sequência. Por isso que eu digo, as trajetórias, se mantidas sem um grande desvio, né? Elas colocam o Palmeiras, de fato, numa situação confortável. É evidente que você pode ter, em vez de 2, 3 tropeços de um lado e um time tropeçando só uma vez, porque são times muito fortes. Claro. Pode ser que a briga vá ponto a ponto até o final. Mas o Palmeiras conseguiu, nessa última passagem, e numa rodada que era
em tese, mais acessível. O desafio dele era um pouco menor que o do Flamengo, né? Ele recebeu o Santos e o Flamengo visitar o São Paulo. Sim. Em tese, era uma rodada pior para o Flamengo. Ele conseguiu estabelecer de novo essa vantagem de 3 pontos, com a vantagem no número de vitórias, que dá 2 rodadas de frente. E outro detalhe, né, Alex? Nenhum time venceu 5 vezes no campeonato. Ninguém venceu 5 seguidas. Não houve 5 vitórias em sequência. Pra ninguém. Nenhum ponto da tabela. Pra ninguém. Então, o Palmeiras vai buscar isso no fim do campeonato, mas o Flamengo, especialmente como está atrás, né, pelo menos 2 rodadas, vai precisar, muito provavelmente, bater esse recorde do Palmeiras, entre aspas, de 4 vitórias seguidas para tentar buscar esse título, né, Alex? E o jogo que agora, né, mais recente para o Flamengo, acho que traz um peso grande, foi contra o Fortaleza em casa, né? O Flamengo? Fortaleza fora. Fora, desculpa, o Fortaleza fora, porque que agora é recente esse recorte. Você ter que correr atrás de times igual o Palmeiras ou o Flamengo é difícil, porque é mais de uma rodada. Não é só uma rodada para você ficar ali. E esse momento ele deixa os 2 times atentos, assim, que você pode ver o jeito que o Palmeiras entrou, por mais que... A concentração fica lá em cima. Isso, porque você sabe que se você errar um pouquinho e tal, mas você tem que ganhar e não depender só de você, esse lado pro Flamengo acaba sendo bem pior. É isso aí, pessoal. Então a gente viu aí os comentaristas debatendo a respeito dos momentos que vivem os 2 clubes protagonistas, né? Os verdadeiros candidatos ao título, que é Palmeiras e Flamengo. Então a gente percebe que existe uma sequência, né? Um padrão de sequência aí estabelecida em que o Flamengo não ganhou mais que 3 jogos seguidos e o Palmeiras não ganhou mais que 4. Se nós seguirmos essa lógica, vai dar Palmeiras, né? Então, o que eu vejo? O Palmeiras tem que continuar nessa pegada, considerando cada jogo uma final. É crucial que o Palmeiras vença agora o Mirassol fora de casa e também o Santos. Eu tenho certeza que vencendo esses 2 jogos, o Palmeiras encaminha bem o título brasileiro. Haja vista que o Palmeiras tem 3 pontos de vantagem na tabela e também uma vitória a mais, que é o primeiro critério de desempate. Então o Palmeiras tem tudo para segurar essa vantagem até a final da Libertadores. E é de suma importância que o Abel saiba rodar essa equipe, que os jogadores de fato entrem com a seriedade que é necessária para que tudo ocorra bem e logo após a final da Libertadores, e tomara que o Palmeiras sagre campeão da Libertadores, e eu acredito nisso, também o Palmeiras possa estar já com o título brasileiro encaminhado. Bom, gente, é isso aí, eu fico por aqui, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais amigos palmeirenses que você tem. Um abraço e até o próximo vídeo. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda,